Ei, gente, muitos clientes procuram a gente com a mesma dor. Paola, a gente tem muita dificuldade de trazer o candidato certo para aquilo que a gente precisa. A gente recebe muitos currículos, às vezes até poucos currículos, mas poucas pessoas realmente têm aquilo que a gente almeja. Então, essa é a nossa grande dor, né? Fora outras dores que também acontecem num processo de seleção de um candidato. E aí a gente decidiu então falar um pouquinho sobre qual a necessidade de se fazer uma busca, uma atração desse candidato, que é o que a gente chama do inbound recruiter. O que é isso? Não basta hoje você pegar uma vaga e jogar no InfoJobs, no Macato e achar que os melhores candidatos vão aparecer. Óbvio, a gente tem uma questão de inteligência artificial que está ajudando muito. Então, você consegue tentar trazer candidatos cada vez mais com o match do pré-requisito que você colocou. Mas não necessariamente aquele pré-requisito diz de quem você quer culturalmente, de quem que faz sentido com o seu negócio. E isso é um processo de atração que tem que ser muito bem feito. E esse é um grande trabalho que a gente tem aqui. Às vezes as pessoas viram pra gente e falam assim, não, eu já tenho os candidatos, você só entrevista pra mim? E a gente fala, olha, não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com todo o processo, desde a atração do candidato a todo o processo seletivo. Por quê? Porque atrair candidatos hoje não é fácil. Na verdade, acho que nunca foi. Mas hoje a gente tem tido vagas cada vez mais específicas. Eu não quero simplesmente um comprador. Eu quero um comprador de indústria que já tenha trabalhado com X e X tipos de clientes. Eu não quero só um cara da logística. Eu quero um cara da logística que ele tenha uma noção da logística internacional, mas que ele também trabalhe com o B2B. Mas às vezes, Paola, ele nem precisa ter isso tudo, mas se ele tiver jeito, se ele tiver atitude, eu já consigo trazer esse cara aqui para dentro. Então, as atitudes dos candidatos, o comportamento do candidato tá mandando mais do que simplesmente um currículo que a gente põe uma inteligência artificial e ele casa com o currículo e com os pré-requisitos de vaga. E aí esse processo tem que ser muito bem feito. Então, quando a gente senta com o cliente, a gente entende a dor do cliente, a gente entende quem é essa pessoa que ele quer e várias vezes a gente tem mais de uma reunião com o cliente para entender o dia a dia, entender as dores que ele tem nos processos dele, para a gente alinhar cada vez mais o que esse candidato precisa ter. E aí, antes da gente abrir essa vaga e simplesmente ir para o mercado, a gente começa a fazer um laboratório. Sabe aquele laboratório que o artista faz quando ele vai fazer um projeto novo de novela? Eles falam muito isso, né? Eu vou lá no ambiente do que seria aquele personagem, eu faço um laboratório para depois eu ir ali e realmente atuar? É o que a gente faz. A gente faz um laboratório. E aí a gente entende o comportamento desses candidatos. Bom, baseado nisso tudo que você quer, como que esse candidato se comporta? Aonde ele está? Por onde eu vou conseguir encontrá-lo? E aí, depois desse laboratório, que a gente vai atrás desses candidatos. E aí se torna um pouco mais fácil o restante do processo. Então, a gente gasta muito tempo trabalhando com a atração de candidatos. Recrutamento deixou de ser, há muito tempo, jogar vagas em sites, você pagar um site caro e essas pessoas virem. Às vezes, a gente tem clientes, e eu tenho um cliente que a gente conversa muito sobre isso, que ele abre muita vaga no LinkedIn. E eu falei com ele, todos os candidatos que a gente trouxe para você vieram do LinkedIn, mas nenhum veio de vaga que a gente abriu, veio do hunting. Por quê? Porque a gente entendeu aonde essas pessoas estavam no LinkedIn. A gente entendeu que essas pessoas escrevem no LinkedIn como profissão. E aí a gente vai atrás delas. Então, só dando um exemplo simples, a gente tinha uma vaga para coordenador societário de um escritório de advocacia. E claro, como normal, o que a gente faria? Ia lá no LinkedIn e procuraria lá candidatos profissionais, coordenadores societários. E aparecia pra gente 30 páginas. E antes, então as primeiras páginas são quem tá escrito lá, coordenador societário. Mas não quer dizer que nas primeiras páginas estejam os melhores profissionais.
E aí a gente começou a entender que esse coordenador, ele não se apresentava muitas vezes como coordenador societário, mas ele se apresentava como societário, M&A, e aí outras formas que ele se apresentava. E aí a gente foi procurar essas palavras-chave. Então, às vezes, já tiveram candidatos que a gente achou que se eu coloquei coordenador societário, ele tá lá na 10ª página, 11ª página. Mas quando eu entendi o comportamento dos coordenadores societários, eu consegui trazer isso mais fácil buscando no LinkedIn. Então, esse processo de atração é um processo muito sério que a gente tem que gastar muito tempo. Às vezes, a forma como a gente vai escrever a vaga, como a gente vai atrair essa pessoa. Então, se eu ponho uma vaga muito formal, eu não vou atrair gente que não quer empregos muito formais. Então, eu tenho que pôr de uma forma informal. Mas nem todas as vagas eu tenho que escrever de uma forma informal. Talvez o que eu preciso é de um candidato da geração do Baby Boomers. E a geração do Baby Boomers, ele não é... A forma de escrever para ele, de atraí-lo, é diferente da forma que eu vou atrair um Millennials. Então, a gente precisa entender isso muito bem para decidir como fazer essa atração. Eu não posso tentar atrair todas as vagas e todos os candidatos da mesma forma. E na mesma empresa, eu posso ter várias vagas em que eu vou atrair pessoas de formas muito diferentes. Então, esse processo de atração é um processo muito árduo. E ele é um processo, muitas vezes, decisório. Porque se eu não atrair as pessoas certas, não vai ter processo seletivo que funcione. Eu posso aplicar as melhores ferramentas de seleção, só que eu não vou conseguir o candidato, porque nas entrevistas eu já vou entender isso. Então, vai muito além de uma análise de currículo, vai muito além de uma inteligência artificial. Eu não estou de forma alguma falando que a inteligência artificial não funcione. Ela é o nosso grande aliado, mas eu preciso de um laboratório antes, até para explicar para aquela máquina como que ela vai funcionar, para trazer o candidato para mim. Então, o LinkedIn, ele funciona como algoritmo, mas eu, como recrutadora, tenho que entender como que eu vou fazer esse algoritmo funcionar a meu favor. Eu procuro gente no LinkedIn o tempo todo, então o meu algoritmo ele vai mudando, porque o estilo de pessoas que eu vou buscar são diferentes. Então a gente gasta 1 dia, 2 dias só para uma vaga no LinkedIn, porque eu faço o meu algoritmo rodar do jeito que eu preciso. Então é muito importante esse trabalho de atração. A gente tem que fazer um trabalho muito bem feito. Se essa parte do inbound recruiter não é bem feita, o processo dali para frente ele começa a ficar desgastante e muitas vezes a gente não tem o resultado que a gente quer. Então a gente achou super importante falar com vocês que precisamos gastar tempo com a parte do inbound recruiter, a parte de atração de candidatos. Sem uma descrição muito bem feita e um entendimento de como esse profissional funciona para eu atraí-lo para minha vaga, eu estou concorrendo com um mundo de vagas e eu preciso sair na frente, tá? Então fica aí a nossa dica sobre essa questão de atração de candidatos. A gente precisa fazer um laboratório para a gente entender como ele funciona, quais os comportamentos desses candidatos, para a gente conseguir atraí-los para o foco e para as nossas vagas, tá? Então, um grande abraço e em breve a gente traz mais dicas para você.